Justiça Eleitoral cancela 1.300.000 títulos de eleitor em todo o país. Obras adiantadas, trabalhos de duplicação da rodovia Euclides da Cunha devem ser concluídos em breve. CREAS de Votuporanga realiza nesta semana ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças. O TV Jornal está no ar. Boa noite. A Justiça Eleitoral cancelou 1.300.000 títulos de eleitor em todo o país. Teve o documento cancelado quem deixou de votar nas 3 últimas eleições, não justificou a ausência e não compareceu a um cartório eleitoral até 25 de abril. A lei prevê que o eleitor pode ser impedido de tirar o passaporte ou carteira de identidade, entre outras coisas. Os eleitores ainda poderão regularizar a situação em qualquer cartório eleitoral, pagando multa. Os trabalhos de duplicação da rodovia Euclides da Cunha devem ser concluídos em breve. A expectativa é que até o final do mês de julho as obras sejam entregues. As obras que foram iniciadas no primeiro semestre de 2011 com previsão de entrega para novembro de 2012 tiveram atraso em alguns pontos ocasionados pelas fortes chuvas. Mas, de acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem, órgão responsável pela duplicação, o trabalho deve ser finalizado até o mês de julho. Mas mesmo com desvios em alguns trechos, a população já aprova o empreendimento. Muito boa, né? O movimento que a gente tem de caminhão, Mato Grosso, então melhorou bastante a segurança na viagem, né? A meu ver, foi uma das melhores conquistas que a gente teve para o noroeste do estado. Isso vai intensificar muito a circulação de produtos, né, ligando Mato Grosso até a região de São Paulo, vai favorecer a distribuição, uma logística que vai impulsionar, inclusive, setor agrícola, industrial, comercial. Segundo o governo do estado, 771 milhões de reais estão sendo investidos nas obras de duplicação e restauração da rodovia Euclides da Cunha, onde 13 municípios, entre Mirassol e Rubinéia, serão beneficiados. Neste valor investido também estão inseridas as obras de duplicação de 2 rodovias que fazem o entroncamento com a Euclides da Cunha, a Péricles Bellini e a Percy Valdir Semeghini, o que, na opinião dos motoristas, tem diminuído o número de acidentes. Eu achei que ficou muito bom, melhorou demais, porque eu venho para essa região aqui há muito tempo e agora eu moro em Valentim Gentil e o tempo de vinda de Rio Preto para cá ficou muito melhor. Excelente. Foi um ótimo negócio, é muito bom. Por exemplo, hoje eu já fui para Rio Preto e já voltei. Ainda, segundo o DER, as obras das rodovias Péricles Bellini e Percy Valdir Semeghini serão entregues em setembro e não devem atrapalhar a finalização da duplicação da Euclides da Cunha, que já tem 90% do trecho concluído. Ao todo, serão 186 quilômetros duplicados. O Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o CREAS de Votuporanga, realiza nesta semana ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Atualmente, existem 90 casos desse tipo sendo atendidos pela equipe na cidade. Pela manhã, a equipe do CREAS saiu com destino a escolas da rede municipal de ensino. Nas salas de aula, as crianças receberam panfletos e dicas de como agir em caso de aliciamento de adultos. A orientação é uma das ações da Semana de Combate ao Abuso e Exploração que acontece até sábado. Durante essa semana a gente está visitando as escolas públicas de ensino, para estar entregando panfleto para as crianças, para os adolescentes, para estar mesmo mobilizando e levando essas informações para eles, né? O CREAS de Votuporanga atende atualmente 90 crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual. Desses, a grande maioria é de abuso sexual. No caso, 85 casos são de abuso sexual e somente 5 são casos de exploração sexual. A gente acredita que isso ocorre até devido à dificuldade de denúncias, da questão da exploração. 75% dos casos de violência sexual têm origem intrafamiliar. Ou seja, são praticadas por pessoas com acesso à casa das vítimas, possivelmente próximas, como parentes.
Segundo o CREAS, o número de denúncias aumenta quando é realizado um trabalho de panfletagem e orientação nas escolas. Esse aumento é visível, pois às vezes a população votuporanguense não tem informação sobre a semana, sobre o problema em si, e depois que a gente vai, entrega os panfletos, as crianças levam para casa, talvez os pais ou os familiares conhecem alguma pessoa que está sofrendo esse tipo de violação de direito, e aí encaminha para o CREAS, para o Conselho Tutelar, faz a denúncia em si, né? A assessora jurídica do CREAS explica que quando existe a suspeita de crime sexual, o trabalho de averiguação e acompanhamento do caso é feito em conjunto com a Polícia Civil. Quando ocorre a materialidade do fato, que é comprovado no IML, já vai encaminhado para o promotor de justiça para que ele tome as devidas providências. Nós temos aqui no CREAS uma parceria com a Delegacia da Mulher e nós acompanhamos os casos, dando atendimento a todas essas crianças ou adolescentes vítimas de exploração sexual que chegam até a delegacia. Agora você acompanha as principais notícias da região noroeste paulista. Um homem de 45 anos morreu após ser esmagado por 2 toneladas de pedras de mármore hoje de manhã em São José do Rio Preto. Ele descarregava o material quando foi atingido. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Técnicos da Vigilância Sanitária interditaram pela segunda vez uma clínica para tratamento de dependentes químicos de José Bonifácio. No local, que estava proibido receber novos dependentes porque não tinha licença para funcionar, foram encontrados 3 novos internos. O caso será encaminhado ao Ministério Público. 11 pessoas ficaram desabrigadas ontem à noite em Araçatuba. Elas moravam nas 3 casas que foram interditadas após um muro desabar e derrubar parte de uma residência. Outras 2 também corriam risco de desabar. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Os vereadores de Fernandópolis decidiram adiar as discussões do projeto de lei que regulamenta o horário de fechamento de estabelecimentos comerciais, a venda e consumo de bebidas alcoólicas ao longo da Avenida Expedicionários Brasileiros. Os parlamentares esperam agora as propostas da Aliança da Juventude Independente, que esteve presente na sessão com cartazes contrários à aprovação da lei. Uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga e alunos do curso de fisioterapia da Unifev desenvolve um programa de serviço de fisioterapia preventiva. Vamos ver? O serviço de fisioterapia preventiva, ergonomia e saúde ocupacional foi implantado no início do mês de maio como um projeto piloto para servidores da Prefeitura Municipal de Votuporanga. A iniciativa partiu da diretora de Departamento de Recursos Humanos. Nós, o Departamento de Recursos Humanos, verificamos o número de afastamentos na prefeitura, né? Verificamos que a maioria das doenças são ligadas à parte de postura, né? Tendinites, DORT, LER, né? E estamos fazendo vários processos de readaptação por conta desses hábitos, né? Devido a isso, nós tivemos a iniciativa de começar a prevenir essas doenças, né? O projeto conta com 7 alunos do 7º período de fisioterapia da Unifev, que aplicam cerca de 15 minutos de exercício para mais de 300 funcionários da Prefeitura Municipal de Votuporanga. O grupo das doenças osteomoleculares relacionadas ao trabalho, conhecido como DORT ou lesões por esforço repetitivo, ALER, é a maior causa de atestados médicos para afastamento de servidores municipais de Votuporanga e a 2ª maior causa de afastamento do Brasil. Então, o objetivo da cinesioterapia laboral, que são esses exercícios aplicados ao funcionário durante a jornada laboral, que é durante a sua jornada de trabalho, o principal objetivo dele é para a prevenção de DORT e LER, que são as doenças ocupacionais. Então, para as pessoas entenderem o que é isso, né? São as tendinites, as bursites, que são o maior índice de afastamento do trabalho. Então, é onde a empresa tem o maior gasto com o funcionário. Além de idealizadora do projeto, a Aline também é uma das funcionárias que participam da fisioterapia preventiva.
Em apenas um mês de duração do programa, ela já percebe algumas mudanças. Para mim, eu me sinto mais relaxada, me sinto mais, a postura mais flexível. Eu verifiquei que assim que eu faço o exercício, eu me sinto melhor. Estou me policiando mais para sentar, forma de escrever, digitar. Nesta primeira etapa do projeto, participam cerca de 300 servidores municipais. Cássia é um deles. Ela também aprova a iniciativa. Eu sentia muita dor nos braços, nas pernas, porque eu fico muito sentada, e agora, graças a essa ginástica, a gente já está sentindo mais melhoras. E no próximo bloco, o Conselho Nacional de Justiça aprova a resolução que obriga os cartórios a realizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Os detalhes já já. Vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira? O ar seco predomina sobre o sudeste. O sol aparece forte e a nebulosidade aumenta sobre São Paulo. Chove à tarde em pequenas áreas. Em Votuporanga, a mínima é de 20 e a máxima de 30 graus. Operação Fratelli. Olívio Scamatti, empresário de Votuporanga, continua preso no CDP de Rio Preto. Viviane Samartino tem as informações. O empresário Olívio Scamatti, apontado como líder do esquema de fraudes em 78 municípios do interior paulista, completa hoje 20 dias de prisão. O mandado contra a família Scamatti e outros 12 suspeitos de integrarem a quadrilha foi decretado pela Justiça Federal a pedido da Procuradoria da República, mas somente Olívio continua preso. E de acordo com a Polícia Federal de Jales, o caso continua sendo investigado e não há respostas ainda do pedido de habeas corpus do empresário. Mona Lisa. O Ministério Público de Jales bloqueou os bens de todos os envolvidos. As investigações continuam. O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que obriga os cartórios de todo o país a celebrar o casamento civil e converter a união estável homoafetiva em casamento. Os cartórios não poderão rejeitar o pedido como acontece em alguns. Caso isso aconteça, o cidadão deverá informar o juiz corregedor do Tribunal Regional de Justiça local. Futebol. A equipe sub-20 da Votuporanguense estreia neste sábado no Campeonato Paulista da categoria, às 4 horas da tarde, contra a Santa Cruzense fora de casa. O time está focado na partida e o sentimento do grupo é de otimismo. O clima entre os jogadores é de descontração. Nem parece que no sábado o time sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense tem seu primeiro desafio no Campeonato Paulista. Mas as aparências enganam. O time montado às pressas para a disputa da competição treinou duro nos últimos dias para fazer bonito contra a Santa Cruzense. O grupo, acredito que dentro do nosso tempo, do nosso período de trabalho que é curto, acredito que nós estamos numa condição razoável. E os meninos estão naquela ansiedade natural, né, da estreia. E vamos para lá para trazer um bom resultado. No ano passado, o time sub-20 do CAV ficou em primeiro lugar na primeira fase, mas caiu nas quartas de final. Neste ano, segundo o treinador Marcelo Dias, o objetivo é chegar mais longe contra os times da primeira divisão do sub-20. Nos treinamentos, Marcelo Dias é auxiliado pelo experiente Betão, que há anos trabalha com futebol de base na cidade. O auxiliar técnico promete à torcida um time com muita raça e disposição em campo. O nosso trabalho começou um pouco tarde, mas os meninos têm potencial, a maioria já jogou junto. O problema que eu acho vai ser o condicionamento físico, mas isso a gente, ao decorrer do campeonato, a gente vai chegar no nível adequado. O volante Igor, que veio do Paraná para defender as cores do CAV, diz que o grupo está preparado para uma boa apresentação no sábado. Tá muito bom sim, todo treino é desse jeito, a molecada tá querendo, a gente vai entrar nesse campeonato e fazer um bom campeonato. Ele tá passando uma energia muito forte pra gente, porque ele já foi jogador também, parou ano passado, tá uma energia muito forte esse time. No final de semana seguinte, o time sub-20 joga no Plínio Marim contra o Rio Preto. E no próximo bloco tem mais esportes. Zé Neto comenta a noite decisiva para o Corinthians na Libertadores. A gente volta já.
Ontem foi dia de jogo pela Libertadores e o Palmeiras voltou para casa. Hoje tem mais Corinthians e Boca Juniors e o Zé Neto, nosso comentarista de esportes, já está aqui no estúdio para falar sobre as partidas. Boa noite, Zé Neto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite aos amigos da TV Unifev. Libertadores pegando fogo. Vamos começar falando da partida de ontem. O resultado já era esperado? Não era esperado, né? O Palmeiras jogou muito bem fora de casa, empatou 0-0 lá no México, num campo horrível, que era o campo artificial, ninguém gosta de jogar lá, segurou o resultado e aí veio para São Paulo. A torcida esperançosa lotou o Pacaembu, 38 mil pessoas no Pacaembu, lotado lá, bufando, todo mundo gritando, Palmeiras, porco, 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 mas aí aconteceu tudo errado, o script falhou, né? Não combinaram com o time. Aí o time do Palmeiras, lembra que eu falei aqui várias vezes que o Palmeiras é um ponto de interrogação? E ele foi novamente esse ponto de interrogação. Ele entrou muito nervoso na partida e na primeira chance que o Tijuana teve, o goleiro Bruno falhou. Ele não é o único culpado, né? A gente não vai jogar a culpa aqui em cima do Bruno, o goleiro falhou e aí 1-0. Aí a torcida desanimou, o time sentiu o baque e aí nada deu certo. Acabou o primeiro tempo, começou o segundo e o Tijuana faz o segundo. Aí a viola foi pro saco. O Palmeiras teve um pênalti duvidoso, teve um gol mal anulado, mas aí já era tarde, né? O Palmeiras volta para casa, estava ali pertinho, né? Saiu do Pacaembu e foi para Barra Funda, onde é o CT, acabou dando adeus. Você tá achando engraçado, né? Não tô achando engraçado. Dentro de várias coisas que a gente vê depois, as várias piadinhas, né? Aí a verdade é que o palmeirense agora volta à realidade, é uma realidade triste, engraçada para alguns, a gente não vai chorar Felizmente aqui. para uns, infelizmente para outros. Para outros agora, mas o Palmeiras agora volta a focar no principal campeonato desse ano para eles, a segunda divisão, que o Palmeiras precisa voltar, precisa dar alegria a essa torcida que tanto apoia o time do Palmeiras, acredita no time do Palmeiras, chega de sofrer, né, palmeirense? Tá complicado, né? Então, a gente fica aqui a torcida agora para a diretoria do Palmeiras reforçar esse time e voltar para a primeira divisão e o Palmeiras voltar a usar o nome de grande, né? O grande Palmeiras. Assim, né? Como era antes, né? Assim como era antes. Tem que voltar a ser grande e dar alegria ao palmeirense, que merece demais, né? Um time competitivo, um time forte. Chega de time limitado, chega de goleiro falhando, chega de zagueiro falhando, chega de meio campo ruim, tocando mal. O palmeirense merece esse respeito porque é uma torcida maravilhosa, é um time que tem uma história linda e gigantesca, né? O maior campeão brasileiro, 8 títulos. Então tem que ser mais respeitado o torcedor palmeirense, tem que voltar a vencer e vencer bem. E hoje tem Corinthians e Boca Juniors. Será que dá Corinthians? Se o Corinthians entrar calmo e jogar como campeão mundial, o time que chegou ao título mundial, o Corinthians classifica. Mas depende do nervo dos jogadores. Como eu disse, o Palmeiras ontem entrou meio nervoso. E isso prejudicou demais. O Corinthians precisa entrar calmo, precisa tocar a bola e precisa procurar os gols naturalmente. O Boca Juniors já disse que vai entrar recuado, vai entrar com o regulamento debaixo do braço, quer o empate, quer o 0-0. E se acontecer de fazer um gol aí que vai entrar mais em retranca ainda. Então o Corinthians tem tudo, tem um time melhor, não é mais aquele Boca Juniors que foi campeão várias vezes da Libertadores, né? A camisa é a mesma, né? Mas não é aquele mesmo time de Riquelme, Schelotto e outros grandes jogadores, Palermo e outros jogadores que passaram pelo Boca Juniors. É um time mais limitado, mas ainda é o Boca Juniors, mete medo. E tem no banco o maior vencedor, né, um dos técnicos mais vencedores da Libertadores, o Carlos Bianchi, que nunca perdeu um mata-mata para time brasileiro. Então tem tudo isso envolvido hoje. O Carlos Bianchi é uma lenda na América do Sul, conquistou 4 títulos da Libertadores, um com o Vélez em cima do São Paulo em 94 e mais 3 títulos com o Boca Juniors aí nos últimos 15 anos. Então é um time a ser respeitado e é um time sempre a ser batido. O Boca Juniors sempre vai ser o Boca Juniors, 6 vezes campeão da Libertadores. O Corinthians, se vencer, ganha muita moral, Mona Lisa. Ele chega com muita moral. Passou do Boca Juniors, é time para título, né? Porque ganha aquela moral, aquele status. Pô, o cara acabou de eliminar o Boca Juniors, então vem que vem, né? Vem que vem quicando, né? Como o pessoal fala. Então o Corinthians
Tem time para isso? Tem, mas precisa jogar bem, precisa jogar como jogou com o Santos domingo, em cima, marcando pressão, procurando os espaços. A única coisa que não pode acontecer como no domingo é tomar um gol. Se o Corinthians fizer 2-1, Boca classificado. 0-0, Boca classificado. Volta para casa. 1-0, pênaltis, que é o mesmo resultado da outra partida. Empates, todos do Boca. Então o Corinthians precisa, para classificar direto, 2 gols de diferença em cima do Boca Juniors. Então 2-0, o Corinthians passa direto. Se for 1-0, a gente vai ter disputa de pênaltis. Ok, Zé, obrigada pela sua participação. Uma boa noite para você. Para todos nós. Nós ficamos por aqui. Outras notícias de Votuporanga amanhã, a partir do 12h30, no TV O Jornal, primeira edição. Boa noite, a gente se vê amanhã.